Vamos iniciar a segunda parte da nossa aula. Agora nós vamos ver as características de mais dois grupos vegetais, as gimnospermas e as angiospermas. Como vocês podem observar na imagem, as gimnospermas, elas têm como representante os pinheiros, as sequoias gigantes e também os ciprestes ou palmeiras. Antes que a gente veja as características principais das gimnospermas, eu trouxe uma curiosidade para vocês. Essa daí, que vocês estão vendo, essa imagem, é uma sequoia gigante. É a maior árvore que existe no mundo, é uma gimnosperma. Essa árvore é tão grande, pessoal, que ela tem mais ou menos a altura de 83 metros, 84 metros. Então, é muito grande. E a circunferência dela, o diâmetro dela, chega a 31 metros por aí. Então, elas são enormes. Quais são as características das gimnospermas? Pessoal, as gimnospermas, elas são o primeiro grupo a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Nos grupos anteriores, as briófitas e as pteridófitas, existia uma dependência muito grande da água, principalmente para a questão da reprodução. A partir desse grupo, não. A reprodução agora ela passa a ser através a disseminação dessa espécie, ela passa a ser através do vento, por outra coisa, pelos agentes polinizadores, e então isso fez com que esse grupo ele conquistasse o ambiente, efetivamente o ambiente terrestre. O gameta ele não é mais flagelado, agora ele é transportado através do gão de pólen. Outra curiosidade é que essas plantas elas são vasculares, ou seja, elas apresentam os vasos condutores de seiva. Elas apresentam também raiz, caule, folha, sementes. Diferentemente da anterior, que não apresentava sementes, a partir de agora já tem sementes. E além disso, elas apresentam o que eu chamo de estróbilo. Esse estróbilo é uma flor rudimentar, uma flor primitiva. Ainda não é flor, mas é como se fosse uma flor rudimentar. Essa flor, pessoal, ela não tem, esse estróbilo ele não tem ovário, portanto, ele não pode gerar um fruto, mas ele gera o gameta masculino e o gameta feminino, tipo de planta. Nesse estróbilo, nesse gameta masculino, esse gameta feminino, eles são transportados através do vento, são disseminados através do vento. E aí é gerado novas plantas, né? Uma característica principal que apareceu nesse grupo, que eu já falei para vocês, foi o aparecimento das sementes. Pessoal, a semente é bastante importante, porque ela vai proteger o embrião que ainda está em formação, ela possui reserva nutritiva para esse embrião. Além disso, com a semente, aumenta a dispersão das plantas no ambiente terrestre. Claro, tu tem aí essa primeira imagem que vocês têm, e nós chamamos de pinha, e lá tem o meu estróbilo masculino e o meu estróbilo feminino. Através do vento, através daquela semente, então ele pode cair na terra e gerar no solo e gerar uma nova planta. E assim, pessoal, vai disseminando mais esse tipo. E por último, nós vamos estudar o grupo mais recente na escala evolutiva das plantas, também é o grupo mais abundante de vegetais na face da Terra. Esse grupo ele é representado pelas plantas que possuem flores e aquelas plantas que podem gerar frutos. As angiospermas, elas são vasculares, elas vão apresentar os vasos condutores, xilema e floema, e são as plantas que apresentam todos os órgãos vegetais verdadeiros. Como assim? Elas vão apresentar raiz, caule, folhas, sementes e mais dois novos órgãos vegetais, as flores e os frutos. As suas flores, elas vão produzir o que nós chamamos de néctar, que é uma solução meio que açucarada. Essa solução, ela atrai os animais, como abelhas, borboletas, pássaros, formigas, enfim. Ela traz esses animais, que nós chamamos esses animais de polinizadores,
E ao atrair esses animais, pessoal, acontece o processo de polinização, ou seja, o processo de fecundação dessas plantas. Observem aí nas imagens o que esses polinizadores vão fazer. A flor, ao produzir o néctar, né, ela atrai esse animal. No caso, aí nós estamos na imagem, nós temos uma abelha. Então, o que faz? A abelha vem, pega lá o pólen de uma flor e vai deixar lá na outra flor, coloca lá, deposita na outra flor, na parte feminina. E fazendo isso, pessoal, ela está polinizando essa planta. Além dessa característica, após a fecundação, as flores elas vão formar o que nós chamamos de fruto, que também é uma característica muito importante para esse grupo de plantas. Por quê? Dentro desse fruto, pessoal, tem o que? A semente que está protegendo lá um embrião. E esse fruto, ele também é importante para a dispersão. Justamente, um animal ao comer esse fruto, ele acaba soltando, eliminando essa semente e essa semente gera uma nova planta. Em resumo, nós temos que essa angiosperma são plantas que apresentam flores, frutos. Essas flores vão servir para atrair polinizadores e os frutos para abrigar essa semente e também, de certa forma, ele acaba atraindo também animais e a sua dispersão dessa semente. Essas plantas, pessoal, as angiospermas, elas apresentam também uma importância econômica muito grande, né? A produção das flores, o Esse quadro, pessoal, é mostrando as semelhanças e as diferenças entre as gimnospermas e entre as angiospermas. As gimnospermas, elas têm semelhanças com as angiospermas a questão de ser plantas vasculares, apresentar xilema e floema, a questão de apresentar raiz, caule, folhas e sementes. Também a questão de não necessitar, não depender da água para que ocorra a fecundação. Elas dependem, o gameta delas, elas deixam de ser flagelados e passa a ser transportado através do grão de pólen. Mas tem também diferenças, que as diferenças eu coloquei para vocês até em outra cor. Quais são as diferenças principais dessas plantas? Nas gimnospermas, eu não tenho flor nem tenho fruto. Eu tenho uma estrutura rudimentar, primitiva, de uma flor, chamo de estróbilo. Já na angiosperma, eu já tenho propriamente a flor e tenho o fruto. Esse estróbilo, ele vai abrigar, ele vai produzir os gametas masculinos e femininos. Assim como nas angiospermas, eu tenho uma flor que produz esses dois gametas. Nas gimnospermas, esse estróbilo, ele atrai o animal, mas a polinização, pessoal, se dá através do vento. Já nas angiospermas, a polinização se dá através desse animal. Um exemplo disso são as abelhas. E por último, como eu não tenho uma flor propriamente dita nas gimnospermas, então eu não vou ter um fruto. Nas angiospermas, essa flor ela possui ovário e esse ovário ele se modifica